Esse é um dos principais problemas que tem nos sistemas que querem utilizar concreto em paredes. Vamos lá, para você saber se é econômico ou não. Uma parede de tijolos furados, furos quadrados, tijolo de 14, bem jeito usual, a gente está falando em torno de 2,5 toneladas por metro de parede de resistência, ok? Eu troco uma parede de blocos, ok? Blocos de concreto, por exemplo, tá? Eu vou para 10 toneladas por metro. Então, uma parede aqui, ó, ela é muito mais forte que a parede de blocos. Claro, para uma casa 10 que pode ser eficiente, estou falando de um prédio pequeno e tudo mais. Isso aqui, eu vou para uma parede de pré-moldado ou violar concreto realmente, que eu vou usar pelo menos ficar 25, 30 tranquilamente ou até mais, eu vou para 50 toneladas por metro, ok? Tá? Então, faz algum sentido usar um sistema de 50 toneladas por metro que usa um material mais caro para uma obra térrea? Essa é a questão, ok? A não ser que você consiga reduzir muito o custo com a montagem, com um maquinário bem barato, o que vai compensar é em obras mais altas, não. Igual tem vídeo no canal sobre não se dimensiona bloco de uma estaca. Por quê? Vamos demonstrar aqui na prática. Aqui eu tenho o pilar, aqui eu tenho a estaca. Como que eu conecto essa coisa aqui em cima nessa coisa aqui embaixo? Com uma biela aqui, ok? Como que é o modelo de bielas e tirantes de um bloco de uma estaca? É só uma biela, nem tem tirante, é só uma biela, pronto. Tá? E outra questão, se aqui eu tenho um pilar, sei lá, começa assim, pilar, sabe, de 25 por 35, ok? E aqui eu tenho uma estaca de 60 de diâmetro, só para demonstrar a situação, tá? E aqui eu vou ter um bloco, com certeza, um bloco pelo menos um quadrado de uns 70 por 70 para englobar a estaca tranquilamente. Outro, no caso, nosso pilar direto. Mas a questão é, se eu for fazer um bloco, se a estaca de 60 resiste, será que um bloco de 70 quadrado resiste? Que tem mais área e mais resistência? E a pergunta já é a resposta. Depende do tipo de obra e quantas peças diferentes são. Por exemplo, o galpão é só um pilar, ok? Então o prédio mencionei e já anoto, pilar vai ser de tanto, tesouro vai ser de tanto, aí tudo mais, ok? Agora, se for, por exemplo, um prédio onde eu vou ter muitas seções diferentes, o que eu faço? Eu crio uma lista. Pilares até 70 toneladas, eu faço o pré-dimensionamento, qual que é a seção ideal e tudo mais, ok? E daí qual vai ser a seção? Acima disso vai ser a seção, acima disso é a seção, entendido? E eu crio uma tabela ali com umas 5 seções diferentes de pilares, que consegue abordar desde o pilar mais leve até o pilar mais pesado da obra, seguindo uma sequência lógica, seguindo aquela mesma regra do pilar de 20 por 40 sendo um lixo. Ok? Tá? Mesma coisa para vigas, mesma coisa para laje, mesma coisa para qualquer outro elemento, eu tenho uma listinha base. Tá? Laje, geralmente a gente usa só um tipo de laje, eu dimensiono o pior caso e já está pré-dimensionado a obra inteira. Ok? Tá? Mas pilares a gente usa variação de seção, vigas a gente pode usar variação de seção, então eu dimensiono umas 4 ou 5 peças e reaproveito elas pela obra toda, mas no corrigido, claro. Não! Bloco com monta de estacas nunca é eficiente. Se quer eficiência, você faz uma estaca de 60 para cada pilar. Por quê? Porque uma estaca de 60 tem a mesma área, consegue atingir a mesma resistência máxima e vai ser muito menos mão de obra e vai ter um bloco muito menor pelo mesmo custo. Tá? Agora, eu posso fazer uma cortina de estacas e apoiar o pilar na cortina de estacas? Sim, iria no caso a cortina de estacas. Beleza, mas daí não vai ser a eficiência da ligação, vai ser que eu estou aproveitando o elemento que eu já teria, que é a cortina de estacas, para também suportar carga gravitacional. Eu fiz isso em algumas pontos, ok? E funciona muito bem. Inclusive fiz com estaca prancha também e funciona tranquilamente, ok? Desce a estaca até o impenetrável, ok? E daí precisa só uma viga ligando entre elas e apoia em cima. E isso funciona tranquilamente, tá? Mas daí não é porque é um bloco 4 sacos, não, é um bloco, temos corrido, né, em cima de uma cortina que eu já ia ter e eu estou aproveitando ela de graça para segurar a ponta. Tem várias soluções que você pode aplicar. Primeiro que o concreto armado não é o sistema ideal para galpões justamente por causa de ser um sistema que precisa de muita forma e tudo mais, e daí o pessoal vai querer levantar o venereiro junto e daí ele pode tombar antes de colocar na cobertura. Mas a questão é, se eu tenho um pilar engastado no topo e rotulado na base, porque eu fiz uma tesoura sem inércia adequada, ainda mais com um topo de ligação ali, eu vou ter um diagrama de momentos assim. Se eu fizer uma ligação rígida com a tesoura, o diagrama de momentos é assim, eu reduzo bastante na base e aumento um pouco no topo. Eu reduzo o momento, eu estou reduzindo ao quadrado, a deformado, entendeu? Temos que reduzir muito a deformado. Agora, a gente está falando de um galpão de 4 metros, provavelmente ele não tem 10 mil metros quadrados, deve ser um galpão pequeno também. Então eu posso aproveitar a cobertura, inclusive painéis chutar, só que no nível porque eles aproveitam totalmente X da cobertura para estabilizar. E aí eu posso pegar essa carga aqui, ó, e resistir ela nas pontas. E daí o pilar vai ficar engastado no topo e na base e o diagrama de momento setor vai ser muito menor. Eu demonstro isso dentro do curso de concreto mais metálica, ok? Mas esse... Primeiro que galpão realmente concreto armado não é muito eficiente, até pelo risco dele tombar se você levantar toda a parede para depois
fazer as tesouras, ok? Mas sim, tem como? Sim. Por exemplo, se eu faço um pilar engastado na base para o outro lado no topo, ele vai ter um momento de trator muito maior. Se eu faço ele rígido no topo, gera um engaste na cobertura, ele tem um momento menor e o momento vai gerar deformação menor. Ok? Então essa é a primeira questão. Tá? Segundo, uma questão que depende do caso pode aproveitar, se é um galpão de 4 metros, provavelmente não é um galpão de 10 mil metros quadrados, ok? Tá? Mas o que eu posso ter é ter um travamento em X, isso eu demonstro nos cursos de metálica pré-moldado, ok? Mas quando ocorrer um vento para cá, essa carga do vento aqui vem até essa região aqui, onde eu tenho um contraventamento vertical, e aí a gente consegue reduzir um pouco os esforços, tá? Mas o ideal mesmo é desistir de concreto armado para galpão, porque concreto armado não é um sistema adequado para isso, pelo custo de formas e dificuldade de cair direito alto. Vamos imaginar que seja uma ligação assim, então digamos que eu tenho um totem, alguma coisa do tipo, e eu tenho um monte de parafusos aqui. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou pegar essa seção aqui, ok? E eu vou calcular o W dela, ok? Eu pego o momento dividido pelo W, me dá a pressão, certo? Tá? E daí eu vou fazer o quê? Digamos que eu peguei esse parafuso aqui, ó. A influência dele é daqui até aqui, certo? Então eu vou pegar essa pressão, vou pegar P multiplicado por área, vai me dar uma força, ok? E daí eu dimensiono esse parafuso para essa força baseada nessa área de influência, ok? Tá? Isso imaginando dentro do regime elástico, por quê? Porque senão eu faria momento sobre o meu Z, meu Z e não meu W, mas o princípio vai ser similar, só vai dar uma força um pouquinho maior desde que eu aceite trabalhar no regime plástico, ok? Tá? Mas basicamente a questão é, se você tem muito parafuso, um parafuso cada 5 centímetros, encontra todos os esforços que tem nessa largura de 5 centímetros e calcula o parafuso para isso, claro, verificando a perda de seção pelo furo. Eu abordo isso dentro do meu livro Vaneira Amarrada, no capítulo 4.3, sobre a simplicidade e largura de contravento, mas a questão é, não importa quantos andares for, você pode acontecer que no quinto tem um sobrado. Tá? O crítico é o seguinte, a gente vai pegar as cargas, então, digamos que eu tenha 2.000 toneladas na estrutura, ok? E o momento fator, digamos que sejam 10.000 toneladas por força-metro. Tá? 10.000 sobre 2 dá 5. Okay? Então, 5 vezes 6. Se o prédio tiver mais que 30 metros de largura no eixo tecnicamente que eu estou considerando, eu não preciso me preocupar quanto a isso, porque não vai ter tração em nenhum ponto. Beleza, mas digamos que eu tenha menos. Okay? Desde que ele tenha pelo menos 10 metros de largura, vai acontecer alguns sapatos levantarem, mas não vai ser problema. Então eu quero o ideal 6 vezes, no mínimo 2 vezes. Se eu tiver menos que 10 metros, o prédio cai e daí não tem santo que salva. Ok? Então, por quê? Porque não tem, vai tombar, né? O eixo de gravidade vai ser para fora do prédio, certo? Então, o crítico é a excentricidade e não a quantia de andares. Um arco é basicamente uma barra com duas vinculações de segundo grau, ok? Que vão empurrar ele para dentro e para cima, certo? Tá? E aqui a gente vai ter um eixo artificial de tração e aqui o arco vai estar comprimido, beleza? Essa é a teoria básica. Essa força vertical é metade do peso do arco. Essa força horizontal é o delta daqui até aqui, baseado na força horizontal que eu tenho aqui, né, baseado no momento. Ok? O arco vai ter o gráfico do momento. Tá? O crítico vai ser o seguinte, essa força horizontal vai ser aplicada perpendicular a essa seção de parede aqui, ó. Entendido? Eu preciso ajustar essa seção de parede como se fosse uma viga para garantir a resistência à flexão. Ok? Isso que você vai fazer dentro de um arco, vai ser como se fosse uma barra engastada aqui, ok? Tá? E ela vai estar suportando flexão, então você pode até aproveitar se tiver uma cinta de concreto aqui, ó, e você pode considerar também uma vinculação aqui, tá? Mas esse seria o modelo do arco, tá? Dentro do curso de estrutural demonstra um pouco mais na prática, mas a teoria seria essa. A idade que o primeiro concreto que já está curado tem não influencia muito, ok? O que influencia realmente? A rugosidade, ok? Tá? Então o ideal é que eu não quero uma superfície lisa do concreto, eu quero uma superfície rugosa, eu quero uma superfície cheia de ranhuras. Por quê? Porque daí eu aumento a tecnicidade de contato e eu dificulto o deslizamento desses dois concretos. Ok? Até a gente tem no ACI, né, no norma americana de concreto, uma questão de aderência, mas a regra base é o seguinte, desde que eles tenham dispositivo de compressão, você não precisa se preocupar. Se for primeiramente cisalhamento ou tração, ou seja, no plano das cargas, aí você tem que se preocupar e ligar com aço para compensar essa região, ok? Basicamente isso é que sempre isso e daí vai estar tranquilo. Eu faço pré-dimensionamento por um método que eu entendo e eu desenvolvi, que é o meu método de cálculo de pilares, ok? E depois de um instrumento exato final, que bate muito perto do meu pré-dimensionamento, eu uso os valores exatos da norma, porque eu tenho que entregar o projeto dentro da norma,
porque mal bem é ela que vai me defender se eu tiver algum problema no futuro, ok? Tá? Então, pré-dimensionamento, que não pode ser pulado pelo meu método, ok? Muitas vezes até uso alguns métodos simplificados, mas seguindo o princípio de algo que eu entendo perfeitamente, e depois o cálculo da norma comparando ao meu pré-dimensionamento para verificar se bate. Se não bate, porque eu fiz alguma coisa errada em algum ponto da obra, ok? Tá? Mas sigo a norma para dimensionamento final e o que eu entrego para o cliente é baseado na norma. Sempre que eu dimensiono uma fundação, eu considero essa questão, né, de qual que é a rigidez da fundação em cada eixo e tudo mais. Não necessariamente eu vou lá no software, aperto o botão, considerar a interação sólido-estrutura, mas eu estou com a minha cabeça analisando, será que esse comportamento faz sentido quando a fundação deformar? Porque isso que é interação sólido-estrutura. A estrutura vai continuar igual se a fundação deformar? Tá? Agora, tirando em caso em que tem muito estrutura pesado por algum motivo que pode ser eliminado com interação sólido-estrutura, isso acontece bastante na fundação de divisa, tá? A gente só vai se preocupar com essa interação em obras altas, porque quanto mais alta a estrutura, mais as cargas se distribuem por rigidez e não por área de influência, ok? Tá? Então, quanto mais alta, mais importante, até que nem todo prédio eu considero, ok? E toda obra eu considero, quando eu vou analisar minha concepção, não necessariamente eu aperto o botão considerar a interação, tá? Mas eu configuro o software para que ele faça isso de maneira adequada. Quantos anos de experiência o engenheiro tem que ter para ele sentar, estudar, analisar as fórmulas e comparar custos? Mesmo que tem engenheiro com mais de 20 anos de experiência que nunca fez isso. Então, só a experiência não vale nada, ok? Lembra que é um tripé, você tem que ter experiência, conhecimento técnico e capacidade de executar na obra, ok? Agora, outra questão. Pode considerar via apoiada? Tecnicamente você pode. O problema é que seu cliente vai ter que gastar muito mais concreto, porque uma laje biapoiada deforma muito mais que uma contínua, então você vai precisar gastar mais altura, ele vai precisar gastar mais isopor, porque vai ter que ter um investimento mais alto, ele vai precisar gastar mais aço, porque o momento de fator é muito maior com que apoiado comparado à contínua, tá? Então seu cliente vai gastar muito mais e tem um projeto muito pior, ok? Eu trabalho com continuidade porque eu exijo continuidade e é uma questão que pode gerar economia pesada na obra, mas se você está pouco solicitando para a economia do seu cliente, infelizmente, não tem nada que consiga me forçar você a trabalhar contínua, a não ser, claro, né, o mercado que vai começar a contratar engenheiros que economizam. O nome disso é coxim, ok? Ele é uma mini sapata sobre a alvenaria. A questão é, pega a cortante da viga e divide pela resistência por metro da sua parede. Vai dar um comprimento em centímetros, metros, sempre mais, ok? Esse vai ser a largura mínima de apoio. Okay? A NBR 16868 tem um formulário básico que você pode derivar essa conta como um todo, ok? E eu também demonstro isso no curso de alvenaria estrutural, mas basicamente é um cálculo bem simples, igual uma pé. Basicamente um direcional ali, é só carga dividido pela resistência por metro, vai te dar a dimensão, daí você desenha de plano corpo livre e encontra os momentos e arma para esses momentos. Lembrando que se for uma peça pequena, tipo menos que 1 metro, você tem que se preocupar bastante com a ancoragem, porque você precisa de ancoragem rápida, não dá para passar 2 ferros 12.5. Geralmente o coxim a gente trabalha com mais do que a aço mínima para melhorar a ancoragem, ok? E com mais barras. Sim, por quê? Porque o concreto não chega na resistência limite e para com 28 dias e ele tem influência, ok? Então, primeira questão, quanto mais tempo você deixar as escoras, menor vai ser o ganho de deformação por fluência, ok? Se deixar 2 meses, 3 meses e tudo mais, o concreto vai continuar curando um pouco, então vai ter menor fluência. Quanto mais tempo você deixar escorado, o concreto também está ganhando resistência. A gente imagina que o concreto pare e ganhar resistência com 28 dias para não ter maluco querendo deixar 2 anos a estrutura escorada. Tá? Mas na prática, se atingiu só uns 25 MPa com 28 dias, você consegue, quem sabe, deixar uns 4, 6 meses ali, uns 27 MPa. Ok? Tá? E depois de uns 5, 6 anos, você consegue atingir até uns 30 MPa. Tá? Agora, compensa deixar 6 anos escorado? Não compensa, então por isso a gente já tira as escoras muito mais cedo, ok? A gente tinha 80% de resistência, beleza, pode tirar as escoras, tá? Tem 28 dias, a gente considera padrão, tá? Mas quanto mais tempo escorado, menor deformação e maior resistência final. Tirando, claro, na hipótese que você nem tem escoras, né? Tem métodos de eliminar totalmente as escoras, onde o tempo é zero, tecnicamente, tá? A gente vai usar o quê? Um dia já se tira da forma em pré-moldado, então tecnicamente já está tirando da forma, mas a gente vai esperar 3 dias, que é concreto que é nada cristalizar geralmente, ok? Então 3 dias seria o mínimo. Claro, não é eficiente porque deforma muito mais, exige um concreto muito mais forte e acaba complicando a estrutura, então geralmente a gente espera os 28 dias como padrão, né? Dele no caso trabalhando
com escoramento alternado, ok? Mas a questão é, o mínimo do concreto armado em situ seria 3 dias, ok? Mas na prática, eu não vejo construtor querendo fazer menos do que 7 dias, porque é uma perda de resistência muito grande e é um custo muito maior para poder conseguir tirar as escoras tão cedo, a não ser claro que seja um vão de 1,5 m, 2 metros. Solda de filete é o que você mais vai usar em estrutura metálica. Porque pensa, a solda de filete, eu tenho 2 perfis e eu soldo um no outro. A solda de entalhe, eu tenho 2 perfis, eu tenho que fazer o entalhe e preencher ele de solda, ok? A ligação por entalhe, uma solda de entalhe, vai garantir uma maior rigidez, uma melhor distribuição de cargas, mas ela é sempre mais cara. Então a gente vai seguir o quê? Se uma opção mais barata funciona, por que eu vou usar uma opção mais cara? A sua pergunta é tipo, quando que o vergalhão de 10 é melhor que o vergalhão de 12,5? Quando tem que sua carga. Even in North America, this technology is not common. The most used materials on the United States, Canada and Northern Europe are wood and masonry. Why? Because they're cheaper. Okay? Light steel framing, you must always remember, it's light steel framing. Okay? It's light, you use light profiles. Okay? So you reduce overall weight of the structure. It's a niche material. Why? Because it's very expensive compared to wood, compared to masonry, even more so. What's the advantage? Well, it's a little lighter, okay, and it reduces labor costs. However, even though it reduces labor costs, you are paying more for materials. Since labor is cheap in Brazil, it will almost never be the cheapest option, ok? Ou, se você quiser em português, pergunta estrutura metálica leve. Eu não sei o que você define como você realizar o engaste, mas a regra é o seguinte, uma viga, ainda mais uma viga fina, não vai ter rigidez de torção. É muito raro uma viga de concreto armado com rigidez de torção, então consequentemente não vai ter um engaste com a viga, porque laje engasta em laje, viga engasta em viga. Ok? Ah, significa então que eu não preciso colocar armadura de borda? Não, porque colocar armadura não tem nada a ver com se tem um engaste ou não. Ok? Você ainda vai usar armadura de borda igualmente para evitar a fissuração e você não vai ter um engaste só porque a viga está conectada no pilar, está concretada junto com qualquer coisa do tipo. Não, o que determina se está encastado ou não é a rigidez e você não consegue mudar a rigidez da estrutura. Você não consegue olhar para uma estrutura e mudar a rigidez dela. Ok? Então você não vai realizar o engaste porque ele já existe instalado, você tem que encontrar qual é o engaste e geralmente é quase nada porque a viga não tem muita rigidez de torção. Eu fiz esse desenho, mas o Instagram espelha. Mas basicamente o que eu tinha? Inicialmente, terminou o muro no caso, não precisava terminar, mas terminou na primeira parte do muro. Coloca-se um pouco, uma camada de pedra. Ok? Essa camada de pedra é inclinada porque o cano tem que ter uma inclinação. E daí dentro dessa camada de pedra se coloca um cano PAD. Depende do caso, qual o diâmetro do cano PAD, se vai ser 1, se vai ser 2, ok? E qual a inclinação também dimensionada. Ok? Esse cano PAD vai ter pedra no entorno dele para evitar que ele entupa, porque se tiver argila no meio ali, a energia vai entrar e vai entupir ele, ok? Apesar de ter uma manta no entorno, ainda assim a gente coloca ele sobre pedra. Depois, nesse caso da obra foi 40 centímetros, depende de cada caso. A gente vai ter em torno de 20 centímetros, que vai ser todo o material que sobrou de areia e pedra da obra, né, que é uma camada intermediária, e depois solda. O pessoal fez solda, 3 metros aqui, compactado, cada 20 centímetros, dentro em torno de umas 2, 20 camadas, porque quando ele compacta, ele desce. Já tem vídeos no canal sobre o vergalhão de fibra e o vergalhão de grafeno é o mesmo padrão, tá? Ele tem propriedades bem similares e mal bem que a gente pode até falar que seria o vergalhão de fibra também, tá? Questão crítica é o seguinte, vai lá e assiste vídeos do canal sobre o vergalhão de fibra e qual que é o problema? Ele pode resistir mais, mas ele deforma muito mais. Então ele não é eficiente para controlar a fissuração e ele vai gerar deformações pesadas até chegar na resistência. Por final ainda ele tem o problema de que ele não tem regime elástico, ou seja, você não pode aplicar a restrição e ele não vai avisar antes de falhar. Então ele tem todos os problemas e não é uma questão de sair aplicando por enquanto, porque é questão extremamente específica, só para sair aplicando todo direito igual ao vergalhão normal, porque ele tem muito mais problema do que um vergalhão normal. Igual já tem todos os vídeos da regra do vão grande, que se você assistir eles que estão no canal, você vai resolver a situação. A questão é que é a mesma coisa que no vão de 5 metros ou 10 metros. A diferença é o seguinte, o erro que você comete, no caso de um vão pequeno, não é problemático. Você faz um galpão, só com uma tesoura de 10 metros ali, e você
faz um erro na tesoura, faz um dimensionamento mal feito, tudo mais, o que vai acontecer? Quem sabe aumenta 2 kg por metro da tesoura. Às vezes você faz um voo de 40 metros e o mesmo erro não é mais 2 kg, é 40 kg por metro numa tesoura que é 4 vezes mais longa, entendido? Então, a questão é que vai ser o mesmo dimensionamento, porque não importa se é 5, 10, 20, 40 ou 100 metros de vão, tá? A diferença é o que? Você tem que se focar muito mais na otimização conforme o vão vai ficando maior. Por quê? Porque se fizer de qualquer jeito, em 10 metros o cliente perde um pouco de dinheiro, mas em 40 metros o cliente perde muito dinheiro se o engenheiro for mais ou menos, beleza? Se você está falando de Santos, onde se fazia fundação superficial, basicamente porque em Santos eles faziam casas e não dava problema, porque entre uma casa e outra tinha espaço e a carga era baixa. Faziam sobrados, faziam prédios, quem sabe 3, 4 pavimentos e não aparecia muito problema. Só que o que aconteceu? Eles começaram a fazer prédios mais altos, não só mais altos, mas com uma rigidez menor, por começar a adotar concreto armado, isso na década de 40 e 50, ok? E consequentemente começou a aparecer essa patologia só assim. Por quê? Porque eles seguiam o método oficial do Brasil de projeto, que é qual? Eu sempre fiz assim e nunca caiu, ok? Nunca deu problema, tá? Não precisa fazer SPT, só cavou, tem um solo firme, é bem firme, eu vou considerar firme quilograma-força por metro quadrado. E daí deu essa questão, tá? O sapato é a fundação mais econômica que tem, tecnicamente, para uma obra de concreto armado, só que só funciona se tem um SPT adequado, que não tinha, mas as pessoas achavam que tinha. Ok, eu posso até te dizer, não é esse sempre. Primeira coisa que não é sempre, tá? Mas a segunda questão é que imagine que o cliente resolve mudar para 3,5 metros em vez de 4 metros. Como que você vai determinar? Para isso tem um vídeo no canal que demonstra justamente como determinar em qualquer situação qual que é o sistema estrutural ideal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lendo diretamente do livro sobre alvenaria amarrada. Vamos lá. Pergunta, esse sistema não viola normas? Eu item 1.11 do livro. E a resposta é, a alvenaria amarrada não pode ser dimensionada unicamente pela 1018 e a 16868, visto que é um sistema misto. Não existe uma base fixa completa apenas na NBR para esse sistema. Isso não gera proibição. A gente vai utilizar a NBR 15575, que fala o quê? Na inexistência de norma brasileira, pode ser aceito o atendimento eurocódigo. Também temos o Eurocódigo 6, que fala de alvenaria amarrada. E ele fala o quê? Esse código se aplica a obras de alvenaria não armada, armada, pré-tensionada ou amarrada. Ok? Então, o que a gente vai usar é Código Europeu, NBR 16868, NBR 1018 e NBR 15575. Além, claro, das outras normas derivadas, 8681, 6120, 6123 e tudo mais. Um cabo de estaiamento vai ter tranquilamente 20, 30 metros. Você acha que é aceitável esse cabo deformar 2, 3 metros? Porque é isso que acontece na carga última. A gente não dimensiona aço nenhum por carga de ruptura quando é uma barra longa. Dependendo do caso, tem indicações, tem casos específicos, mas nunca uma barra longa vai ser dimensionada para carga de ruptura porque ela tem que ter uma deformação controlada. Essa é a função do cabo de estaiamento. Muro de arrimo e muro de contenção é sinônimo. Ok? Você pode dimensionar de qualquer maneira, você pode chamar do que quiser, desde que você dimensione seguindo o diagrama de corpo livre e verificando se aquela metodologia de cálculo faz sentido pelo que você está dimensionando. Tá? Mas dimensão de muro de arrimo e muro de contenção, todo muro de arrimo é um muro que contém o solo. Ok? Então, enquanto isso não muda nada. Primeiro, ele não está engastando só porque você concretou naquela altura. Tá? Engaste vai ser baseado na rigidez de cada elemento. Tá? Agora entra a questão. O baldrame ficar no mesmo nível que o bloco ou acima do bloco só vai modificar a questão executiva e questão de tubulação e posição dos blocos como um todo. Geralmente, as obras trabalham com o bloco embutido e se concreta tudo junto. Tá? Mas muitas vezes, para facilitar a execução e colocar as armaduras, pode ser feito por cima. Modifica alguma coisa? Eu tenho um vídeo meu sobre no canal, tá? Justamente disso, mas a questão é que, desde que você execute o baldrame rente, não deixe aquela maluquice de folga que a gente faz no projeto. Tem maluquice de projeto e deixar um sentido para conseguir modelar no software, não tem problema, ok? Só que a gente tem que imaginar no modelo estrutural que existe uma ligação ali que vai ser baseado na rigidez, que tem nada a ver com engastar no pilar ou no bloco. Essa mania de eu tenho que
fazer todas as lajes rentes por baixo que estraga as estruturas, ok? Se você for colocar um desnível de 4 centímetros só com concreto, a gente já está falando de 100 quilos por metro quadrado. Tem noção que 100 quilos por metro quadrado aumenta o custo em todas as vigas, em todos os pilares, em todas as fundações em 10%, porque é isso que você está fazendo. Ok? Você está aumentando o custo da obra inteira em 10%, só para não precisar cortar um pedacinho da forma e fazer a vigota, que vai ser 5 centímetros mais baixa, começar 5 centímetros mais baixa. Ok? Tá? Vamos lá. Essa vigota nível de 3 metros, essa vigota nível de 2,95. Sabe o que eu faço a execução? Eu coloco isso aqui 5 centímetros mais baixa e depois o concreto e termino 5 centímetros mais baixo também. Ok? Essa é a maneira eficiente. Entupir de capa de concreto e argamassa e tudo mais é só quando você precisa queimar dinheiro. A opção mais barata, simples e eficiente é contratar um engenheiro direto do Brasil. Mas, se você tem algum motivo muito bom, uma obra muito especializada, alguma coisa muito complexa, você procurou no Brasil inteiro, você não achou ninguém para te ajudar nesse projeto, ou ninguém com qualidade que você espera para te ajudar no projeto, beleza, você pode tratar fora. Tá? Questões aqui. Onde você procurar? Você procurar América e Europa, pessoas especializadas exatamente no tipo de obra que você trabalha, escritórios. Precisa de escritórios grandes, porque você vai ser uma obra muito complexa que você não achou nenhum escritório no Brasil que consiga fazer, o que eu acho raro. Tá? Mas é questão, você buscar escritórios especializados, tá? O custo para contratar uma engenharia de primeiro mundo com uma grande qualidade de um escritório especializado vai ser muito maior e esse que é o principal problema. E além disso, você vai ter que fazer toda a comunicação em inglês, afinal qualquer profissional de alta qualidade, mesmo Alemanha, França e tudo mais, vai saber inglês ou vai ter dinheiro para pagar o tradutor, ok? A questão é toda a comunicação em inglês, escritório especializado, custo lá para cima.